E a Polícia Federal prendeu nesta manhã um grupo que participou e planejou a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A matéria que eu vou colocar aqui para vocês é do Carlos Estênio Brasilino, que é do portal Metrópolis. A operação, que foi realizada na madrugada desta terça-feira, a Polícia Federal, na operação contra-golpe, desarticulou e prendeu uma organização criminosa que tinha o objetivo, então, de, no final de 2022, assassinar o presidente eleito naquele momento, o vice-presidente e também o Alexandre de Moraes. A operação mira os kids pretos, que seriam militares da ativa e da reserva. Além deles, um policial federal também foi preso. Segundo a PF, havia um planejamento operacional denominado Punhal Verde Amarelo para matar Lula, seu vice Geraldo Alckmin, além de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A operação, autorizada por Moraes, cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares diversas da prisão. Um dos alvos é o general da reserva Mário Fernandes, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro e hoje é assessor do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Vocês vejam como são figuras muito próximas do então presidente Jair Bolsonaro, que havia sido derrotado e que tentava se manter no cargo de presidente da República. Os kids pretos que foram presos: Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, Major Rodrigo Bezerra Azevedo, Major Rafael Martins de Oliveira. Também foi preso o policial federal Vladimir Matos Soares. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandatos em ações no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. As investigações, segundo a PF, apontam que a organização criminosa se utilizou de elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Os investigados são, em sua maioria, militares com formação nas forças especiais, os tais kids pretos que vocês lembram, que seria comandado, né? O Bolsonaro deixou de herança o Mauro Cid para coordenar os kids pretos, mesmo depois que o presidente Lula assumisse a presidência da República. As investigações apontam que o planejamento elaborado pelos suspeitos detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações, com o uso de técnicas operacionais militares avançadas, além de posterior instituição de um gabinete institucional de gestão de crise para o gerenciamento de conflitos institucionais que seriam originados em decorrência das ações. E quem estaria no comando deste gabinete de crise seriam, naturalmente, os golpistas, né? Que iriam instituir a partir daí uma ação contra a democracia que estava em curso, né, que Bolsonaro ficou durante 4 anos fazendo discurso golpista, atacando as instituições e atacando a democracia. Se a gente for ver esses fatos que agora são revelados, eles se encadeiam perfeitamente com o discurso. Nós que somos aqui de Santa Catarina, ouvimos de muita gente dizendo que Lula não subiria a rampa, gente dizendo que Lula morreria antes de subir a rampa. Então, isso a gente ouvia de muita gente e era algo disseminado naturalmente pelo esquema golpista em todo o país e que aqui tinha uma força bastante grande. A matéria diz ainda que a operação contra-golpe, a operação de hoje, está no bojo do inquérito que apura se houve uma tentativa de golpe nas eleições de 2022 e se dá após a Polícia Federal ter acessado recentemente arquivos apagados de computadores e celulares de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Os dados foram acessados por meio de um software israelense
da Polícia Federal. Vocês vejam que o inquérito foi atrasado à sua conclusão exatamente por causa do acesso a essas informações. Essas informações foram conseguidas nos equipamentos eletrônicos de Mauro Cid recentemente. Então, vem de uma fonte que estava totalmente envolvida nesse processo e muito próximo do então presidente da República, Jair Bolsonaro. E agora vamos a uma outra informação do portal UOL, da coluna A Hora, do José Roberto de Toledo e da Thaís Bilenque, que também são informações que foram levantadas antes da operação de hoje, mas apontam este caminho, né? Segundo essas informações, esta coluna, as informações resgatadas aí nos equipamentos do Mauro Cid trazia minúcias também do golpe frustrado de 8 de janeiro de 2023. Me parece que está mais relacionado a essa tentativa de reta final do governo Bolsonaro. Mas as informações provocaram, e isso que é importante, a convocação de novas testemunhas, entre elas um general Kid Preto, das Forças Especiais do Exército, e um ex-diretor da ABIN, Agência de Inteligência, durante o governo Bolsonaro. E essas pessoas foram convocadas também para prestar depoimento. Haveriam nesses equipamentos minúcias da tentativa de golpe, que incluía inclusive o levantamento do armamento, rotinas, né? E armamento das pessoas responsáveis pela segurança de Lula e também de Alexandre de Moraes. O planejamento do golpe previa uma abordagem, portanto, uma captura de Lula e Moraes, né? E pelas informações estava previsto aí um possível confronto armado com esses seguranças, né? Depois de ouvir, provavelmente na semana passada, o general Kid Preto e também um ex-diretor da ABIN, foi a vez, no dia seguinte, de se chamar Alexandro Ramagem, que foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro pelo PL nessas eleições, foi derrotado, né? E que dirigia os arapongas da ABIN por nomeação de Bolsonaro, e ele foi convocado e ouvido nesse inquérito. No dia seguinte, a Ramagem prestou depoimento à PF o general Newton Diniz Rodrigues. Atualmente, ele comanda a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, baseada em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Na época do golpe, ele ainda era coronel. Condecorado com a Medalha do Pacificador, entre outras, Diniz Rodrigues se formou também no curso de Forças Especiais em 1998. Está aí, portanto, todo um desvendar da Polícia Federal neste momento, que aponta para algo que nós já ouvíamos isso, né? Que os indícios eram muito graves e faltava aí as provas, né, de que os kids pretos foram peça fundamental, foram peça essencial naquela tentativa de golpe de 8 de janeiro, em outras ações, porque tudo o que aconteceu naquele período de ações de rua, né, tinha por aí uma inteligência militar, né, e sofisticada. A própria invasão no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em 8 de janeiro, tinha no comando pessoas que usavam capuz, máscaras, né? E que tinham conhecimento militar, que agiam de forma organizada e que conduziram as massas lá para dentro. Depois essas pessoas acabaram na saída se misturando à multidão, e vocês lembram que quando houve a tentativa de prender os golpistas, naquela noite da tentativa de golpe, o Exército em Brasília, o QG do Exército, disse que haveria um banho de sangue. Por quê? Porque não poderiam prender aquelas figuras que estavam intrinsecamente ligadas às instituições e ao Exército. Não eram só manifestantes que estavam lá, né? Então tem todo um encadeamento aí que me parece que agora, com essas informações que foram recolhidas, que foram conseguidas dos equipamentos do Mauro Cid, celulares, computadores, através desse software israelense, a gente vai chegar a um momento em que vamos conseguir pegar essa gente graúda, né, que certamente poderá levar
a outras figuras. E naturalmente que quem estava por detrás disso tudo era o então presidente da República, derrotado e que não aceitava deixar o poder, né? E quem é aqui de Santa Catarina ouvia o tempo todo as pessoas dizendo que o Lula não assumiria, né? Porque era algo que estava muito trabalhado. As pessoas estavam trabalhadas para esta tentativa de golpe, inclusive para a possibilidade de morte que está nas investigações aí do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que era para não ter dúvida, né, de que não haveria como assumir a presidência da República, não sobraria o vice para assumir, e a morte de Alexandre de Moraes, que estava conduzindo o inquérito. Então é isso, extremamente grave, é fundamental que os golpistas sejam punidos, que não haja anistia e que Jair Bolsonaro e todos os que o cercam sejam responsabilizados, presos e respondam por isso na cadeia. E aqueles que financiaram o golpe em todo o país, inclusive aqui no nosso estado, e não vou citar nomes, mas todos sabem quantas pessoas, muitos empresários, inclusive, que estavam por detrás disso, que sustentaram esse movimento, precisam também ser responsabilizados. É difícil, mas é necessário para lavar a democracia brasileira e garantir que a gente tenha uma democracia de longo prazo. As divergências políticas, elas são aceitáveis dentro de um campo democrático, em que aqueles que são derrotados aceitam a derrota e reconhecem o resultado eleitoral nas urnas. Não é o caso da extrema-direita brasileira e mundial, não é o caso da turma do Jair Bolsonaro e muitos que o cercam. É preciso responsabilizar e punir essas pessoas. Muito obrigado, curta, comente, compartilhe essa nossa transmissão e também se inscreva no canal Informação e Debate para que a gente possa ir ampliando o nosso espaço para fazer esse tipo de debate com a sociedade catarinense e brasileira. Um abraço e até mais.